do convênio. Como é que a gente escapa, como é que a gente repassa recursos para fazer com que essas coisas avancem? Fazer aquisição direta é um outro problema, porque a aquisição direta eu compro equipamento. E muitas vezes eu desvalorizo serviços e prevenção. Ou seja, uma opção contábil muitas vezes é perversa para manter uma máquina já falida funcionando. Então, como é que a gente pode permitir que ações sejam pactuadas? E aí é importante que governos estaduais, municipais, federal, executivo, judiciário, legislativo, Ministério Público, porque legislativo tem um papel do Senado grande, organismos internacionais e sociedade civil, tivessem alguma instância de pactuação para, por exemplo, um fundo onde o dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública entrasse como uma contrapartida do governo federal para que os estados, o próprio ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, acabou de assumir que talvez essa seja uma opção para a questão dos estados, contratassem operações internacionais de reestruturação da segurança pública brasileira, e o prazo médio de tramitação de um projeto é de 10 meses nos bancos, com os avais todos, ou seja, a gente cria um modelo de gestão dessa questão, onde o foco, o território seja o delimitador de qual a ação final, mas a gente teria capacidade, por exemplo, com a média das contrapartidas sendo usadas, de levantar entre 3,5 e 4 bilhões de reais agora em 2016, 2017, para serem usados. Sabe quando esse dinheiro vai existir na prática, se depender do orçamento público? Nunca. Ou seja, não é falta de dinheiro. Existe ter que conversar. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente reestrutura? E talvez esse fosse um embrião para o Fundo Nacional, ao estilo do Fundo da Educação e da Saúde, que estabelece critérios bastante rígidos de prestação de contas, mas que não se amarra tanto no convênio, que pensa menos no meio e mais no fim, e, ao mesmo tempo, estabelece o controle social. Por exemplo, uma outra ação imediata, e que aqui merece um elogio bastante forte, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. E olha quando, às vezes, a questão é maior, dá para vencer posições políticas e, às vezes, até ideológicas. A comissão aprovou recentemente, em tempo recorde, o projeto de lei que cria a Lei de Acesso à Informação e Segurança Pública, o PL 4894, e que agora vai para a CCJ, que simplesmente diz que segredo é exceção, transparência é a regra, e que, por exemplo, muitas das dificuldades em ter informações seriam rapidamente dirimidas com a aprovação dessa lei. Porque, na verdade, gostando ou não, o Estado precisa prestar conta. Por certos rankings são injustos quando o Estado investe na informação e o outro simplesmente acochambra o seu dado. Mas uma questão fundamental que a gente está colocando aqui é: a lei de acesso à informação, ela consegue simplesmente mostrar o seguinte: a sociedade vai fazer a avaliação. Eu, como gestor de estatística há muitos anos, tinha um ditado que dizia que o melhor dado é o dado público, porque o dado guardado na gaveta, esperando a melhor metodologia, nunca chegará a ser um dado bom. Então, a gente tem, de alguma forma, a fazer isso. Então, se o governo federal, os demais governos, instâncias e poderes quiserem começar de imediato, já dá para fazer, inclusive sem pensar sem grandes pirotecnias, só colocando em funcionamento suas máquinas políticas que são poderosas nessa direção. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, priorizar a vida usando de informação de boa qualidade, tendo inovação, tendo gestão, garantindo direitos, valorizando o profissional que nós temos. E, na verdade, a mensagem não pode ser: eu posso chamar o plano do que for chamado, porque é um direito do dirigente político. Mas o que a gente não pode fazer é continuar sendo leniente com a morte e aceitar que 60 mil pessoas morram todos os anos e morram
Não porque nós não estejamos trabalhando, mas porque a gente não quer enfrentar os problemas políticos ou a gente coloca a política em primeiro lugar, não a vida. Muito obrigado. São 1h30, se alguém quiser fazer alguma intervenção rápida, senão a gente já vai ter a sessão da plenária construindo a segurança pública que queremos. Está sendo filmado, portanto, tudo isso aqui vai ser colocado de forma transparente para o debate no site do Fórum, no YouTube, mas, diante de tamanhas provocações, talvez alguém queira fazer uma rápida intervenção. Não precisa? Vamos, então, ajudar a construir um Brasil com mais vidas e mais paz, enfim.